Olá, tudo bem? E hoje o nosso devocional encontra-se no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você ver antes, vai dizer no versículo 8 que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós já estamos mentindo e estamos enganando e a verdade não está em nós. Então a palavra diz no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas isso não significa que tudo bem você ficar pecando o tempo todo. Isso não quer dizer que você pode ficar pecando. Só está dizendo que não tem uma pessoa aqui neste mundo que não tenha realmente pecados. Afinal, só tem um que foi perfeito, que é Jesus Cristo. Mas aqui diz o quê? Que nós precisamos, quando nós pecamos, confessar ao Senhor. Senão não tem como haver arrependimento. Se você não der nome ao pecado, não tem como Deus te perdoar. Tem pessoas que acabam orando e às vezes nem lembram de pedir perdão ao Senhor. Acabam apenas agradecendo, fazendo suas petições, seus pedidos, mas não lembram de pedir perdão. E a palavra diz na oração modelo que ele nos ensinou de Mateus 6, do Pai Nosso, há um momento que diz o quê? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles, que nos ofenderam, aos nossos devedores. Então você precisa sim se lembrar, você precisa sim dar nome ao pecado para que Deus possa vir e te purificar e te perdoar. Aquele que fala, não, mas eu não tenho pecado algum, a palavra diz, já está pecando, foi o que nós lemos aqui no versículo anterior, no versículo 8. E no versículo 10 fala também, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E qual é a diferença de pecar e viver no pecado? Quando você recebe Jesus na sua vida, quando você decide servir ao Senhor verdadeiramente, o pecado ele tem que ser um acidente na sua vida. Não é normal você ficar pecando todos os dias e muito menos viver no pecado. O que significa viver no pecado? É você praticar algo que você sabe, tem consciência que é errado. Deus, já tocou em você, você já sabe que Deus não se agrada e você continua fazendo. Isso é viver no pecado. E é algo que o Senhor abomina. Ele abomina o pecado, diz a palavra. Então, o pecado na nossa vida, na vida daqueles que decidiram seguir a Jesus, tem que ser um acidente. Tem que acontecer e depois você tem que ir logo e se arrepender. Esta é uma dica que eu quero te passar hoje nesse devocional. E a outra, como eu disse, tem pessoas que oram sem dar nomes ao pecado. Porque não se preocupam mesmo, não há um arrependimento genuíno. E simplesmente falam assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Ok, mas qual pecado? Jesus quer que você confesse, você para confessar tem que falar. Então você precisa se lembrar. O máximo que você pode fazer é depois de ter dado nome a algum pecado ou alguns pecados que você viu que você realizou, é você falar, se há algum que eu não me lembro, me faça lembrar, Senhor. E se eu não me lembro agora, desde já me perdoa, mas o Senhor conhece seu coração. E Ele vai ver se realmente você não lembra. Mas ao contrário, do contrário disso, a regra é que você dê nomes. Você precisa lembrar, Senhor, me perdoa porque eu briguei com o fulano. Me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu fiz aquilo. Dê nomes para que você possa ser purificado pelo Senhor Jesus. Então, este é o devocional de hoje. Aprenda que tem que dar nome ao seu pecado e você tem que se arrepender de verdade. Não é da boca para fora, não é remorso. É arrependimento que você tem que ter. É realmente aquela coisa assim, não, eu não quero fazer mais, Jesus. E buscar e lutar para não fazer mais mesmo. Isso é o arrependimento. E a outra coisa que eu quero que vocês aprendam hoje é a respeito, então, que vocês, além de então darem nome ao pecado, é vocês saberem que não podemos viver no pecado, que o pecado seja um acidente na minha e na sua vida. Amém? Então que você possa estar limpo, porque o Senhor Jesus te purifica. É só Ele, irmãos, que pode perdoar pecados, a palavra diz. Só Jesus. Então confesse eles ao Senhor, que é o único que pode te perdoar. E você precisa pedir perdão, para que você possa estar limpo e as suas orações cheguem a Deus. Confesse. Com Ele você pode se abrir por completo, não precisa ter medo, vergonha. Ele é a pessoa certa na qual você precisa desabafar e confessar os seus pecados.
Então, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que esta palavra chegue para mais almas e mais almas compreendam a respeito dessas duas dicas que hoje eu dei para vocês neste devocional. Amém? Que o Espírito Santo trate no coração de vocês, te faça lembrar e que ainda hoje você possa pedir perdão de coisas que você havia até esquecido, mas que você precisa ser limpo na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.